A rejeição, o menosprezo, o desrespeito podem ocorrer em inúmeras situações, até te pegando desprevenido. O que não pode acontecer de jeito algum é você reagir de forma emocionada a essas provocações, criando ainda mais barulho, abrindo brechas para mais vulnerabilidades, para que atinjam ainda mais as suas fraquezas. Você tem que agir do modo certo, com a razão, com calma, com inteligência, coisa que essas pessoas que te provocam nunca terão. É você ser o que elas nunca serão. Por isso, quero aprender agora a agir com eficácia contra ofensas e rejeições e dar a volta por cima, praticamente em todas essas situações. Quero, com base no silêncio ou inteligência, confundir os seus inimigos. Então vamos ao que interessa. O julgamento dos outros será sempre limitado a eles mesmos. Se uma pessoa te julgar ou te provocar, criticando você por uma situação ou atitude, ou fazendo brincadeiras com seu jeito de ser ou sua aparência, você entende que isso diz mais sobre a pessoa do que realmente sobre você, certo? Porque a provocação, o julgamento, surge da mente da pessoa. E a mentalidade desse indivíduo, que muitas vezes será em um nível medíocre, não enxergará a realidade. Não irá trabalhar com a verdade, mas sim limitações dessa própria pessoa. Por isso que muitos preconceitos por aí têm ligação com traumas de alguém. Muitas provocações e brincadeiras só escondem frustrações pessoais também. Então, quando o indivíduo te critica, você não tem que levar para o pessoal. Tem que apenas analisar e perceber a vulnerabilidade dessa própria pessoa. Entende? Não é para você responder. Não é para achar ruim. Não é para desanimar e tentar mudar buscando a aprovação dos outros. Porque uma coisa é alguém te apoiando se utilizar de argumentos e estatísticas reais para te fazer uma crítica construtiva. Outra é alguém que mal te conhece falar o que não sabe para tentar te desestabilizar. Em muitos dos casos, diria que mais de 90%, a pessoa não terá razão alguma com esse julgamento. E que no fim o julgamento em si só revela a fraqueza dela, não a sua. Pois imagina você parar o que está fazendo, largar o foco em relação às suas coisas para observar alguém e julgá-la. Não parece uma atitude de quem não tem nada para fazer, de quem não tem compromissos, de um indivíduo que é infeliz e frustrado e por isso quer achar problema na vida dos outros? Logo, com essa análise, mais uma vez te digo, quando sofrer essas rejeições e brincadeiras, não leve para o lado pessoal. E não se influencie negativamente por conta dessas coisas, porque o insulto que receber revela mais um vazio existencial de quem te insultou do que um problema seu. O mesmo com brincadeiras provocativas. Revela mais da frustração de quem fez a provocação do que algo vergonhoso da sua parte. Enfim, apenas defina em sua mente essa visão sobre julgamentos. Julgamentos são mais limitações de quem julga do que verdades absolutas em relação a ti. Quando compreender isso, será totalmente invulnerável à opinião dos outros. E não se importará nem um pouco com comentários. Até porque, no fim, essa é a postura certa realmente. Você não tem que se preocupar com comentários alheios. E só para fechar esse assunto, se quer mesmo ter certeza de que o julgamento ou provocação é só besteira das pessoas, repare na vida delas. Repare em seus hábitos, na forma como tratam a própria família, na carreira profissional. Observe esses detalhes pessoais dessas pessoas que tanto te julgam e você entenderá que só te julgam porque não possuem coragem de julgar a si mesmas. Portanto, entregue somente o silêncio e a indiferença em casos assim, e até mesmo use essas rejeições como motivação.
Pois quanto mais agir desse modo, mais incomodados as pessoas ficarão. De fato, mas não tem problema, pois são incompetentes, lembra? Então, se agir na calma e na inteligência, se manter as suas emoções sob controle e a distância correta, essas pessoas nada poderão fazer contra ti no final das contas. A rejeição motiva. Como comentei, a rejeição pode muito bem te motivar. Sobre críticas, julgamentos, isso já falei qual deve ser sua atitude. Mas há casos em que a rejeição pega na ferida. É algo mais profundo. Quando você recebe um não injustamente. Quando uma pessoa te destrata sem você ter feito nada para ela. Quando te humilham à toa, dando risada da tua cara mesmo você fazendo tudo certo. Nessas horas, a raiva sobe para a cabeça, não é? Você fica constrangido, sem entender. E logo a ira surge. E você tem vontade de fazer algo contra essa pessoa. Isso é humano, mas não é o rumo certo. Você não deve ter uma ira descontrolada. Isso só causará uma ocasião que te fará fazer besteira, guardando rancor em ti e prejudicando seu raciocínio. Isso é para os fracos. O que deve fazer é utilizar a raiva que sentir como uma motivação para se superar. Te disseram não de forma injusta? Então, como deve agir a partir de agora para que, caso alguém te negue novamente a oportunidade, seja praticamente insanidade e um grande erro da pessoa negar para ti isso? Alguém te humilhou também? Então, como pode ser a partir de agora para que essa humilhação seja visivelmente algo ridículo por parte da pessoa? Porque se você se esforça o suficiente para ter uma postura de respeito, e além disso ser competente no que faz nos mínimos detalhes, garantindo resultados exemplares, você entende que aquele que te disser não, a pessoa que tentar te humilhar, a pessoa que der risada da tua cara, será vista como louca e não terá plateia, não terá apoio em relação a essas atitudes? Porque quando você faz tudo minuciosamente correto, no detalhe mesmo, deixando tudo organizado e adiantado, e quando você fala com calma, se veste bem, traz para ti esse aspecto de seriedade, não haverá brechas para humilhação, nem para uma rejeição. E quem ousar fazer isso será visto como o tolo da história, aquele que perdeu uma oportunidade por ter te humilhado, por ter falado não para ti de forma injusta. Sem contar que quando você se dedica desse modo, alavancando o teu rumo pessoal e profissional, aprendendo e se motivando com as rejeições pelo caminho, você cada vez mais terá oportunidades e menos rejeições. Porque nesse desenvolvimento, nessa busca em ser melhor, você chamará a atenção das pessoas certas e aqueles que te humilharam, aqueles que disseram não para ti e ainda riram da situação, não terão mais coragem em fazer isso. Porque se você definir essa imagem de competência e seriedade, me diga, como tirarão sarro de você sem parecerem um bando de sem noção por isso? Logo, esse é o segredo. Aprenda com as humilhações e rejeições da vida, para que cada vez mais aquele que tentar te humilhar pareça um sem noção. Se você souber virar o jogo dessa forma e utilizar da competência e das aparências para nivelar o jogo, não haverá brechas para te destratar. Porque uma vez você estando acima dessas pessoas, elas, para pensarem em te humilhar, primeiro terão que olhar para cima. Entende o que eu digo? Se esforce para diariamente se superar. Mas como se superar? Como dar a volta por cima e se tornar um indivíduo competente? Bom, já falei isso aqui algumas vezes e digo de novo. Domine o básico. Você já sabe falar inglês de uma forma aceitável, pelo menos? Você lê uns 2 a 3 livros por mês? Você está realmente cuidando do seu corpo com um treino equilibrado e uma boa alimentação? Bebe o suficiente de água por dia?
Arruma sua cama quando levanta. Limpa e organiza não só sua casa, mas o ambiente, a mesa em que trabalha. Esses detalhezinhos que você pensa, julga como simples e não vê urgência em fazer, deixando para depois, é esse deixar para depois que te atrasa. Quando você decide postergar o básico, você estabelece um atraso complexo. E com isso não se supera naquele dia e provavelmente não superará a si mesmo nem durante a semana. Compreende? Não que você deva ser impecável e perfeito em tudo. Isso seria exigir demais. Porém, se você não fizer o simples bem feito, então como espera qualquer outra coisa para a sua vida? E não é fazer por fazer, é cumprir essas tarefas entendendo a importância de cada uma. É você entender que ler é um treino, afiará a sua mente. Que aprender uma nova língua abrirá novas portas, até mesmo profissionais. Que treinar o seu corpo não só te deixa mais forte, mas regula o teu organismo. E tudo isso, todas as tarefas simples, te darão um bônus. Tudo isso te gera uma vantagem que, acumulando todos os dias, te deixará à frente de milhares. Porque te garanto, a maioria deixa para depois. A maioria pensa que depois terá tempo para fazer. Se você mudar a mentalidade e determinar que o seu único tempo é agora, vai por mim. Você avança como nunca antes e se supera a ponto de impressionar quem estiver olhando de fora. Então, traga mais consistência para o seu caminho. Mas não só isso, porque consistência a longo prazo não é tão funcional. Traga também significado para sustentar o caminho. Entenda a importância de cada ação. Compreenda a ligação de um objetivo com outro, os efeitos, porque essa visão fortalece a tua mentalidade para que persista, para que defina a disciplina necessária. Já que realmente dominar o básico não trará de imediato os resultados. É meio óbvio isso. Mas é o que solidifica a base para os resultados. Portanto, entenda, não é só ignorar críticas ou lidar bem com a rejeição. É você também se esforçar diariamente para de fato se superar. Até porque não adianta ficar aí se blindando de provocações, mas continuar medíocre. Responda de forma inteligente. Por último, em algumas ocasiões você não poderá só ficar quieto ou se afastar. Haverá um confronto para lidar, seja uma reunião, um evento familiar, um encontro de amigos. Alguém fará uma graça ou contará uma mentira na sua cara que você não poderá só ficar quieto, pois o silêncio nesse caso será consentir. O ponto é, existem provocações que deve ignorar. Sim, a maioria delas. Mas existem certas palavras ou falas que ferem e muito a sua dignidade, que colocam à prova tudo o que você é, tudo o que faz. Sabe aquele tipo de brincadeira ou frase que não é só um insulto, mas um ataque direto? Claro que você, em um caso assim, não irá responder na agressividade e nem atacar a pessoa falando o que ela é ou deixa de ser. Afinal, isso não seria se defender, mas sim ficar de igual para igual com um medíocre, com um tolo, o que te tornaria um também. Então, nessas ocasiões, você deve agir na calma, até estampar um leve sorriso no rosto, demonstrando a sua tranquilidade e confiança, e apenas perguntar: por favor, quais seriam seus argumentos para provar o que acabou de dizer para mim? Você por acaso teria provas disso que acabou de falar? Pois me difamar dessa maneira pode custar um processo. Ou melhor, de forma simples, apenas diga: por favor, esclareça esse fato. Só diga isso, pois quando o indivíduo está na provocação ou falsidade, fazer ele falar ainda mais só irá enrolar ele mesmo nessa própria mentira e brincadeira sem noção. Ou seja, deixando-o vulnerável
a própria sem noção dele. No final das contas, é fácil encurralar, puxar o tapete dessas pessoas. Não é complicado. Elas não pensam na hora de falar, agem no impulso, na emoção, com base em suas próprias frustrações. Então, quando tentarem te pressionar contra a parede, dê uma resposta calma e racional, e verá que ficarão tão perturbados com a tua reação controlada que irão se descontrolar ainda mais. E quanto mais descontrole em seus modos de agir e de falar, mais credibilidade perderão, a não ser que todo o ambiente esteja cheio de gente perturbada. Mas até aí, é só uma questão de você sair de um lugar desse, não é mesmo? Por que ficaria em um lugar cheio de gente assim? Enfim, só para concluir, a maioria dos insultos, provocações você não precisará responder, como falei ao longo do vídeo. Mas quando sentir o ataque direto, quando perceber que sim, você precisa se posicionar ali na situação, no momento, responda desse modo, fazendo uma pergunta inteligente a esse indivíduo, propondo que a pessoa se explique, que apresente fatos. Essa reação é o que desarma qualquer comentário infeliz contra ti. É o que fará os tolos perderem a atenção e até respeito dos demais, se é que tinham algum. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.